nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para esta Eucaristia. Com alegria, venho celebrar este domingo com vocês. Vamos celebrar com amor, com fé, acolhendo a palavra de Deus, levando-a ao nosso coração, para que ela assim produza muitos frutos. Nesse sentido, desejo a todos que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. Antes de fazer o comentário, eu gostaria de agradecer o Padre Luiz Antônio, que aceitou gentilmente o nosso convite para vir presidir esta missa hoje, e recordando um pouco, o seu passado, e logo disse o sim. O cônego Álvaro não vem hoje celebrar a missa, porque a pedido do seu médico, e devido à sua idade, ele precisou fazer ontem um check-up, para ver como está a sua saúde. Mas não é Covid, não vamos pensar que é Covid, porque não é. Tá? Hoje é dia de Santo Antônio. Então, no final dessa celebração da missa, o Padre Luiz Antônio vai dar uma bênção dos pães. Nós não vamos distribuir pão nenhum por causa de contaminação. Mas se alguém trouxe pão ou pães, pode receber a bênção. E quem está em casa, então, depois no final da missa, peguem pães para ele dar a bênção. Toda semente destina-se à terra. Nascerá e produzir o seu tempo, seus frutos. Seu crescimento é um mistério. Por isso, Jesus, usando a parábola da semente, nos ensina sobre a presença e o crescimento do reino. A realização do reino não depende de nós. É preciso aguardar o tempo de Deus. Façamos nossa parte a favor do reino. Lancemos as sementes. Sejamos um recado de amor no mundo. E deixemos que Deus cuide de tudo. Preparemo-nos então, irmãos e irmãs, para celebrar dignamente os santos mistérios, deixando que o amor e a graça de Deus purifiquem o nosso coração de todo mal, de todo pecado. Ó Deus, estendei sobre nós vossa misericórdia, renovai-nos com vosso perdão, revigorai nossa fé e dai-nos vossa paz. Senhor, que sois misericórdia infinita, tende piedade de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Cristo, que sois o amor eterno, tende compaixão de nós. Cristo, tende compaixão de nós. Senhor, que sois a plenitude da vida, tende compaixão de nós. Senhor, tende compaixão de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Intenções desta missa. Pelos falecidos: Rodolfo José Musnick, 7º dia. Alvina Dutra Miranda, 7º dia. Cibele Alves Rodrigues, 30º dia. Maria do Nascimento, 30º dia. Rogério Leibovitz, 3 meses de falecimento. Helena Garten Fidelis, 6 meses de falecimento. Mariana Jumstein, 6 meses de falecimento. Herminda Fidelis Quaresma, 9 meses de falecimento. Germano Angarten, 6 anos de falecimento. Antônio José Petrilli, Luiz Bruno Petrilli, Clara Soliane Petrilli, Ângelo Petrilli, Zulmira Angarten Foná, José Idalina Victor, Augusto Fidelis, Joel Fidelis, Tânia Herman Buchmann, Neuza Manzoni da Cruz, Estela Guimarães Ribeiro, Valdomiro Ferigatti, Oswaldo de Almeida, André Adolfo Ferrari, José Antônio, Elaine Rosa Cardoso Banvarte, Araci Berdu Ambil, Plácido Ambil, Senhora Maridélia, falecida nessa semana. E em memória de todos os que trabalharam e colaboraram na construção desta igreja, que sexta-feira completou 122 anos de sua sagração. Por todos os que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e nossa comunidade. Pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes e por todos os que estão com coronavírus. Em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores. Márcia Aparecida Mistaldi, dia 17, José Tadeu Banvarte, dia 19, Luiz Tarcísio Jumstein, dia 19. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração, também pela família Augusta Mistaldi, em louvor a Santo Antônio, ao Divino e Pai Eterno, a Nossa Senhora Aparecida e Coração de Jesus. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O reino, como a semente escondida na terra, vai germinando dia após dia, misteriosamente, e seus frutos vão surgindo entre nós. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo da árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de compadecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebrando a Eucaristia, nós sempre somos convidados a acolher a palavra com fé, com amor, porque Deus não fala só através da homilia do padre, do comentário, não é? O padre prepara, medita e vê o que seria importante dizer para a comunidade. Mas Deus fala também pessoalmente a cada um de nós. Aliás, as parábolas são um meio excelente. É claro que a igreja, a tradição da igreja, extrai alguma mensagem das parábolas, o que de fato é que Jesus queria dizer quando contava a parábola. Mas elas têm uma qualidade de deixar também para nós. Cada um de nós ouve a parábola e a entende de algum modo. Por isso está aqui, Jesus anunciava por meio de parábolas como estas, para que eles pudessem compreender. Então a gente compreende não só com a inteligência, mas com o coração também, não é? E falando hoje sobre estas parábolas do reino, vejam, o reino de Deus é algo grandioso. É o céu o reino de Deus. Realização de todas as nossas aspirações, nossos desejos mais profundos, desejo de vida, de paz, de harmonia, não é? De amor verdadeiro. É o céu. O reino de Deus é céu, não é? E Jesus compara o reino dos céus com coisas da natureza. Aliás, é muito comum. Ouviram também na primeira leitura de hoje, não é, do profeta Ezequiel, que fala do broto, da árvore frondosa, não é? E Jesus usa esta imagem de novo da semente. No primeiro momento, ali quando fala da semente que alguém joga na terra, passa um dia, passa a noite, mais um dia, e ela sozinha vai germinando, crescendo, e depois produzindo fruto, não é? Podemos entender de vários modos. Na meditação que eu fazia ontem, eu percebi assim, de fato, nós temos que lembrar de outra parábola de Jesus, quando fala dos tipos de terra. Lembram da parábola? Vários tipos de terra. Algumas até mais ou menos, né? Começava a querer nascer, mas enfim, todos os tipos não permitiam que a semente de fato germinasse, crescesse e produzisse frutos. Mas um tipo de terra permitiu, terra boa, não é? Então, esse primeiro exemplo que Jesus dá
é de fato quando a semente da palavra de Deus cai no nosso coração, nós não precisamos fazer tanto. Se a gente aceita aquilo com fé e quer viver de acordo com a palavra, Ele mesmo vai realizando. Não é? A gente acha que nós somos que fazemos. Não, é Deus que faz, mas na vida e no coração de alguém que de fato quer. E aí a gente se lembra, né? O nosso Deus tão grande é o Deus das pequenas coisas. Começamos por Nossa Senhora. Ontem foi o Sagrado Coração de Maria, não é? Coração cheio de amor a Deus. E ela reconhece no hino que ela eleva a Deus, o hino que era da Diana, ela se apropria e diz: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele fez maravilhas na minha pequenez. Não é? Então ela via, eu sou tão pequena, mas Deus faz coisas tão grandes. E outro exemplo, aquela chamada multiplicação dos pães. Jesus fala, essa multidão, 5.000 pessoas estão com fome, vamos dar comida a eles. Aí logo a desculpa, mas o que vamos fazer? 5.000, nós não temos nem para nós. Aí Jesus fala, mas não tem nada mesmo aí, será? Aí aparece alguém e fala, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Era até para rir, não é verdade? 5.000 pessoas, 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus aceita, fala, mas tragam então esse pouco. E aí nós sabemos o que aconteceu. Quando entregaram a Jesus, Ele começou a entregar aos apóstolos e eles foram distribuindo, saciaram a fome daquela multidão e sobraram ainda 12 cestos. É para mostrar que, de fato, o pouco que nós damos com amor, com fé, Deus multiplica, não é? Então é para que a gente se anime e não fiquemos dando desculpa, gente, viu? Ah, mas quem sou eu? O problema do mundo, a humanidade, a minha família. Não, podemos fazer um pouco, façamos esse pouco. E nós vamos notar como Deus faz muito. E essa comparação segunda é muito bonita também, vai um pouco nesse sentido. Jesus compara o reino dos céus, o reino de Deus, com a semente de mostarda. Não sei se vocês já viram esta semente. Eu recebi uma vez alguém que passou pela Terra Santa e me trouxe um santinho, um folhetinho, com esta frase, não é? E sementinhas num adesivo, várias sementes, porque uma a gente talvez não visse, ou pensasse que fosse um cisco pequenino, não é? Porque é minúscula a semente. E Jesus fala, olha, o reino de Deus é como esta semente de mostarda, não é? Que jogada na terra boa, ela germina, cresce e se torna um arbusto capaz de acolher até os passarinhos, os ninhos. E a gente sabe, o passarinho não faz ninho numa árvorezinha, não é qualquer, não, tem que ter uma certa proteção, tem que sustentar o ninho, não é? Ele sabe onde fazer o ninho. Então, esta semente, não é, tão pequena, possibilita o nascimento de uma pequena árvore capaz de acolher os pássaros. Com isso ele quer dizer que o reino dos céus, gente, se realiza nas coisas pequenas do dia a dia. Não é em coisas grandiosas. Pode ser que uma vez aconteça, mas geralmente nas coisas pequenas é que nós permitimos que o reino dos céus aconteça ou impedimos. E vamos entrar nessa dinâmica que eu sempre digo para mim mesmo e para as comunidades, as pessoas. O céu da manhã não é para ser esperado, é para ser desejado, certo? Desejar o céu. Todos aqui, não é? Creio que desejamos. Se perguntar a você, terminada a sua caminhada nesta terra, gostaria de ir para onde? Eu creio que nós que aqui estamos iríamos para o céu, para junto de Deus, para a vida plena, eterna, perfeita. Só que, gente, Jesus veio ao mundo para mostrar, gente, olha que beleza é a vida neste mundo. Nós temos a oportunidade, contando com a graça de Deus, de tornar este céu do amanhã um pouco mais presente hoje. Olha a beleza da nossa vida de fé.
Então a gente não fica esperando o céu. Vamos fazendo todo o possível para que o céu esteja ali onde eu estou. Isso é nas coisas pequenas. Nas pequenas coisas eu vou possibilitando que o céu, de algum modo, esteja presente. Nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas atitudes. E eu tenho, talvez por esse tempo de pandemia, por a gente ver tantas coisas na internet, não é que vem? E eu fico pensando assim, mas para que tudo isso? Porque tem coisas que não ajudam em nada. Pelo contrário, fazem mal. Você acorda de manhã, um monte de mensagem no celular, aí vai ver algumas, é de um acidente, é de um crime, falando de desgraça, usando até o nome de Nossa Senhora para falar de desgraças. Gente, Nossa Senhora veio trazer Jesus. Ela trouxe a boa nova nela mesma e entregou para nós. Como é que agora fica ameaçando as pessoas? Já bastam os sofrimentos que a vida vai nos oferecendo. Deus não faz isso conosco. Não é coisa de Deus. Então, algumas coisas eu já nem vejo. Não é? Vou logo apagando ou passando para outra. Porque não fazem bem nenhum. Não me ajudam a viver um dia com mais ânimo, com mais coragem, com esperança, não é? E alguns desses canais do YouTube, eu também já nem abro, porque eu estou dando dinheiro para eles. Vocês sabem disso, né? Quando a gente visualiza algum desses canais, estamos ajudando. E alguns, gente, se parecem muito católicos, se dizem católicos, tem até o nome Nossa Senhora de Fátima, Monte Carmelo e outros, mas só falam no sentido de crítica, não é? Seja o Santo Padre, que não aceitam. Jesus não foi aceito, né? Quem seria o Papa também não aceitar? Mas falam mentiras, calúnias, não é? E num tom assim agressivo, não ajudam em nada. Então, gente, cuidado com o que a gente fica vendo, fica lendo, fica ouvindo. Porque tudo isso vai entrando em nós, não é? Então, aqui tem uma parte que nos ajuda nesse sentido. Quando diz aqui, Jesus só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo, não só as parábolas. Então, olha, é muito importante e é necessário na nossa vida termos momentos de estarmos a sós com Jesus, como eles aqui. Eles deixaram tudo, ficavam com Jesus sempre. A multidão ouvia, alguma coisa talvez aproveitava, quem sabe até melhorava um pouco a vida, mas esses ficavam sempre com Jesus e a sós com Ele. É um convite para nós termos no nosso dia um momento, por breve que seja, para estarmos sozinhos com Jesus. É outra coisa que eu noto também como perigo. Nós até temos nas comunidades, às vezes, grupos de oração, rezamos o terço juntos, não é? Fazemos a leitura da palavra em comunidade, em grupos, isso tudo é muito bom. Mas não podemos nos esquecer. Jesus disse para nós, eu, sendo vosso servo, vosso mestre e senhor, não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Gente, como é que a gente vai ser amigo em grupo? Não, amigo é eu e amigo. Não é eu e minha amiga. É assim que Jesus quer. Relacionamento pessoal com Ele. Vez o outro parar tudo e me colocar, seja a escuta do Evangelho, ou seja num diálogo com Jesus. E faz bem perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor me diz sobre isso? Eu estou sentindo isso, o que o Senhor me fala sobre? Eu estou desejando fazer tal coisa. Qual é a sua opinião? Pedir a opinião de Jesus. Ele explica e Ele fala ao nosso coração. Então, gente, 2 convites dessa celebração e da palavra que nós agora ouvimos. Primeiro, ter momentos de intimidade com Jesus. Eu e Ele. Não é? Isso é muito importante e é necessário. E ouvindo a palavra, não é? Nós procurarmos vivê-la no dia a dia.
Não esperar uma situação especial. Ao longo do dia nós podemos fazer muito bem, como podemos fazer muito mal, infelizmente. E olha o que disse aqui, nós cantamos na aclamação do Evangelho. Semente é de Deus a palavra, ou seja, a palavra de Deus é semente. O Cristo é quem semeia no nosso coração. E todo aquele que a encontra, vida eterna encontrou. Está vendo? Não é vida eterna encontrará no futuro. Vida eterna encontrou hoje. Então, gente, vamos nos animar uns aos outros e tomar essa decisão de viver o céu hoje. Viu? Certos de que um dia ele virá plenamente até nós. Ou nós iremos plenamente até ele, não é? Porque o reino é de Deus, mas é nosso também, como nós rezamos na oração eucarística. Então, que Deus nos fale ao coração, que Ele nos conduza sempre pela mão, é o bom pastor, Jesus disse, e que nós sejamos pequeninos, dóceis e deixando-nos conduzir por Ele, pela ação da Sua graça. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com humildade elevemos o coração em prece ao Deus da vida, que sobre nós estende seu olhar e nos fortalece em seu amor. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Tornar firme a fecunda ação missionária da vossa Igreja, e que ela tenha palavras proféticas para a história e o mundo de agora. Nós os pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Inspirai os ministros de vossa Igreja e todos os anunciadores da Boa Nova, para que o Evangelho seja mesmo a boa notícia para os homens e mulheres de nossos dias. Nós os pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Educai os jovens e as famílias, as crianças e as comunidades na prática do bem, da justiça e solidariedade. Nós os pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Olhai com bondade para os idosos e as crianças abandonadas, para os que andam tristes e estão feridos em sua dignidade, para que encontrem o amor e a solidariedade cristã. Nós os pedimos, Senhor. Por vosso amor, libertai-nos, Senhor. Ó Pai, vossa palavra nos ensinou a beleza e a grandeza de vosso reino. Dai-nos, pois, viver com alegria nossa fé em vós e em vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Por
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e todos os santos, cantando a uma só voz. Misericórdia a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo João Inácio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, São Pedro e Paulo, André, Santo Antônio e todos os vossos santos,
Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem, para nós, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, nossos familiares, parentes e amigos, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Hoje nos lembramos de um modo especial, na intenção do 7º dia de falecimento, de Rodolfo José Mussinich, por Alvina Dutra Miranda, por Cibele Alves Rodrigues e Maria do Nascimento Correia. Deles e de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram no Cristo, a eles concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Não se faz como quem não
é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como foi dito, neste dia no qual festejamos Santo Antônio, vamos invocar a bênção dele, de Deus, através de sua intercessão, para todos nós. Também os irmãos e irmãs que de suas casas rezam conosco neste momento, e abençoar os pães, não é, que estejam em casa. Vocês podem até, se tiver alguns pãezinhos lá em casa, dirigir esta missa para esses pães, não é? Pelo poder de Deus chegará a eles. A nossa proteção está no nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, pão dos anjos e pão vivo, da vida eterna, abençoai este pão, assim como abençoaste no deserto os 5 pães, a fim de que todos os que dele tomarem alcancem a saúde do corpo e da alma, vós que sois o Deus e reinais pelos séculos dos séculos. Vamos pedir e receber a bênção de Deus, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ontem festejamos, Sagrado Coração de Maria, intercessão de São Nicolau, intercessão hoje de Santo Antônio, mas que eles acompanhem a nossa grande intercessora e também a nossa padroeira desta comunidade, Nossa Senhora de Lourdes, a quem agora saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós, irmãos e irmãs aqui reunidos, os que pelos meios de comunicação nos acompanham, e as vossas famílias, que sempre vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.